passando primeiramente a palavra ao jornalista Carlos Alberto Almeida. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por terem me convidado. Saúdo aqui o Juremir, já nos conhecemos de outras batalhas. Obrigado, Geraldo. Olha, eu começaria dizendo que o papel da mídia tem sido o mais nefasto possível no processo de destruição da nação brasileira que nós estamos vivendo hoje. O jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que morreu com a plena lucidez aos 104 anos de idade, costumava dizer que o Brasil tinha encontrado, a partir de 1930, um processo de estruturação da sua base fundamental do Estado, das leis e de um rumo, de um projeto de nação. Por isso, aquele momento, a partir de 1930, da Revolução de 30, que nasceu exatamente aqui nessa cidade, que em 48 horas apresentaram-se cerca de 50 mil voluntários para acompanhar e participar daquele processo, aquela arrancada que foi até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Ali abriam-se novas avenidas para a nação brasileira. E a estruturação da base fundamental, vejo aqui os petroleiros com muita emoção, porque a nacionalização do petróleo, que se deu antes da constituição da própria Petrobras, foi ainda durante os momentos iniciais, ali em 32, o Getúlio acaba com a farra de retaliação, desfacelamento. Por exemplo, os estados naquela época, províncias, tinham possibilidade de fazer concessões a empresas independente do poder da União. Então, o estado do Amazonas havia sido retalhado em 6 províncias para exploração de petróleo. Foram 4 delas destinadas a Standard Oil e outras 2 a outro grupo petroleiro internacional. O Getúlio, o que faz? Acaba com a farra com um decreto. A partir de agora, só o poder central pode decidir sobre concessão mineral ou de petróleo no Brasil. Essa foi a primeira arrancada. E logo em seguida, ele analisando com Oswaldo Aranha os contratos que havia de assinar em relação ao sistema financeiro internacional, aos bancos, o que o Estado pagava, ele perguntou, desconfiado, de que se trata? O que é isso? O Oswaldo Aranha disse, não, nós herdamos isso aqui. Mas tem que analisar. Manda fazer, Getúlio, uma auditoria da dívida externa, que resulta que mais da metade dos contratos eram falsos, portanto foram simplesmente anulados, e condicionou o pagamento da dívida externa, já reduzida a mais da metade, à capacidade do Estado em pagar sem sacrificar os investimentos sociais que estavam sendo feitos naquele momento. Então, a estrutura foi se dando a partir daí. E essa era Vargas encontrou resistências, foram várias tentativas de golpe, houve mesmo uma guerra civil, 6 meses de duração com São Paulo, que tinha o apoio dos bancos externos, dos bancos credores internacionais. E aí a União Nacional se fez. Mas essa União Nacional, que estruturou tudo isso, o Programa de Energia, Siderurgia Nacional, a Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, a estruturação e expansão dos direitos trabalhistas,
dos direitos previdenciários, que estão ambos sendo agora terrivelmente demolidos com essas chamadas reformas trabalhistas e previdenciárias, que são nada mais, nada menos do que demolição. Nós estamos vendo o papel da mídia dando cobertura a um processo de destruição nacional. Ontem, eu analisava, vendo pela televisão, que interrompia a sua programação normal para mostrar uma cena que me pareceu muito assustadora. Eu adoro futebol, joguei futebol, adoro, continuo gostando de futebol, mas a torcida do Flamengo levando o ônibus até o aeroporto, caminhando mais de 40 quilômetros da região de Várzea Grande, aquela massa é a que está sendo a mais prejudicada exatamente na perda de direitos. Nunca houve tanta perda de direitos ao mesmo tempo, de várias categorias ao mesmo tempo. Não apenas salarial. Não apenas salarial. Então, é isso que levou décadas para ser construído, vem sendo, pouco a pouco, em vários governos, demolido. Começa ali Fernando Collor de Mello, que introduz a noção da privatização, da destruição da empresa nacional, inicia as primeiras privatizações. Fernando Henrique Cardoso, com a cobertura da mídia ampla. Primeiro, Collor, para ser eleito, teve uma extraordinária cobertura midiática, foi guindado à posição de herói como caçador de marajás, e depois se revelou o que ele era de fato. Marajá. Ficou revelado. Então a mídia fez aí a sua primeira trama, né? Já tinham feito outras antes, eu estou falando das mais recentes. Com Fernando Henrique Cardoso, que é o único brasileiro a assinar o Consenso de Washington, né? O único brasileiro a assinar o Consenso de Washington, que é uma carta de intenções colonial para relatividade do poder dos Estados nacionais, do Brasil e de outras nações, dando ao Consenso de Washington, ou seja, ao grande capital, oligarquia financeira internacional sintonizada com os valores norte-americanos, o direito de interferir onde queira, onde necessite, e com a escassez de determinados minerais, sobretudo recursos energéticos, que hoje, depois da crise do petróleo, de 73, 74, custam mais barato, que é completamente ilógico, tem permitido, nós temos assistido, que essa intervenção desse poder para recuperar ou para ter para si os recursos energéticos, onde quer que eles estejam, não importa a fronteira, não importa a nacionalidade, não importa o Estado, não importa o país, pode ser no Iraque, pode ser na Síria, e onde há resistência, pode ser na Líbia. Na Venezuela tem havido resistência, não se entrega o petróleo. Na Síria tem havido resistência, mas um preço enorme, dramático, amargo, um país muito culturalmente desenvolvido, que é a Síria, com uma base de políticas públicas e empresas estatais muito desenvolvidas, similar ao que tínhamos aqui no Brasil. Então nós estamos vendo que isso está se dando num processo em que, onde há resistência, há intervenção militar. Quando não há resistência, a rapina se faz por eleições, chamadas eleições, supostas eleições, manipuladas eleições, onde a vontade dos povos é totalmente adulterada, completamente sacrificada na bacia das almas em razão do neocolonialismo que nós estamos vivendo. E para isso a destruição nacional, do Estado Nacional, é um fato. Estamos observando. Paulo Guedes disse recentemente, nós queremos privatizar tudo. O que a mídia seguiu em linha editorial? É preciso privatizar. Eu
a explicação, a razoabilidade dessa tese irracional de que é preciso privatizar. Porque se não se privatiza, não há eficiência, não há progresso, não há transparência, não há finanças equilibradas, não há equilíbrio fiscal. E por que eles não privatizam, então? Nos Estados Unidos há 7 mil empresas estatais. Na Alemanha há 19 mil empresas estatais. Na China, 57 mil empresas estatais. Mas nós temos que entregar as nossas empresas estatais, boa parte delas, representadas aqui nesse fórum da Amapar. Alguns já foram privatizados, né, pelo que eu sei. E a resistência é a nossa tarefa, mas nós temos diante de nós uma mídia que trabalha contra nós, contra o interesse estratégico nacional. Há uma frase que define muito bem nos momentos históricos como a mídia ela é associada aos interesses do intervencionismo externo contra o Brasil. Em agosto de 54, pouco antes do tiro no coração, o general Dornelles, que era o chefe da Casa Militar do Getúlio, procurou o Assis Chateaubriand, magnata da mídia, perguntando a ele: mas Assis, por que essa campanha contra o doutor Getúlio, falando em mar de lama, de corrupção, não sei o quê, que era uma coisa, já vimos recentemente, mas já tinha ocorrido lá atrás. Uma ficção transformada pelo volume, pela repetição, pela sofisticação, pela malignidade em verdade, quando não era. E o Assis Chateaubriand disse para o general Dornelles assim: não, general, você pode falar com o doutor Getúlio, eu gosto muito dele e tal. Basta que ele entregue a Petrobras, que eu entrego para ele rádio, televisão, jornal, e esqueço tudo e defendo ele. Aí o general Dornelles ficou espantado com aquela história, voltou para o Palácio do HT e encontra o ministro da Justiça, Tancredo Neves, e relata o diálogo. O Tancredo escuta, aí o Dornelles: eu devo falar com o presidente Getúlio sobre isso? Aí o Tancredo diz assim: mineiro, olha, Dornelles, você pode até falar, agora você sabe, como eu sei, que o doutor Getúlio morre, mas não entrega a Petrobras. E assim foi. Assim foi. Nós estamos vivendo momentos como esses. Agora, um golpe na Bolívia. Vocês sabiam que o Evo foi batizado com esse nome em homenagem a Eva Perón? Porque os seus pais trabalhavam na cana-de-açúcar no norte da Argentina, sazonalmente, para escapar da miséria e da fome na Bolívia. E o Evo foi considerado como menino, quando menino, ele estudava em algumas escolas argentinas, quando criança, foi considerado pelos pedagogos argentinos como inepto para o letramento. Por ironia e cambalhotas da história, esse menino que foi considerado inepto para o letramento veio a ser mais tarde o presidente, o primeiro índio presidente da Bolívia, contra toda a mídia, contra todos os poderes financeiros, todos os poderes das multinacionais do gás, do petróleo, do lítio. E esse índio comandou o processo de erradicação do analfabetismo na Bolívia, reconhecido pela Unesco. Olha que cambalhota que é a história dele. Mas o Evo teve o nome em homenagem a Eva Perón, mas talvez não soubesse da história, não sei até onde. O fato é que ele não seguiu o exemplo. Porque a Eva Perón, em 1950, já prevendo que o governo nacionalista e transformador de Perón seria alvo de desestabilização, sabotagem e golpe, distribuiu armas à Central Geral dos Trabalhadores da Argentina, CGT, escondidos. Ela tinha os seus mecanismos, ela tinha uma força política fenomenal.
e mais à esquerda que o seu próprio marido, Perón. Quando os militares descobriram, pressionaram o Perón, e sobre o Perón exerceu-se o espírito de casta, e ele foi e recriminou a Eva. Mas como que você faz isso? Você está maluca? E a Eva disse: a classe operária tem que ter a sua capacidade de autodefesa. E o Perón insistiu na recriminação. E ela disse: boludo, bobão, você será a primeira vítima do golpe. E assim foi em 55. Perón, com alta popularidade, teve que fugir do país. Evo, com altíssima popularidade, ganhando eleições, teve que fugir do país. Jango, com 73% de popularidade em 64, teve que fugir do país. Quer dizer, os poderes se exercem pelaquilo que é constituído como verdade pelo poder da mídia, sendo falsa a realidade. A capacidade de manipulação, falseamento da realidade é muito sofisticada. E agora se incorporam a essa capacidade novas modalidades tecnológicas. Então você tem vários fatores novos que aí a gente precisa estudar sociologicamente. O Jeremias deve estar trabalhando sobre isso também, pela sua lucidez. Hoje, por exemplo, você tem futebol de segunda a segunda. Antigamente não era assim, né? A quantidade de horas dedicada pela sociedade ao futebol, quanto mais se perde direitos trabalhistas e direitos previdenciários, aliás, construídos lá em 43, na era Vargas, a CLT e a Previdência Pública e Solidária, em 43, na era Vargas. É aquilo que o Barbosa Lima, sobrinho, falava. Ali foi a nossa alavancagem como nacionalidade do país, como estruturação de um Estado nacional, que precisava ter continuidade. Por isso, todo o discurso e prática desse governo atual, com a cobertura midiática, a mesma mídia que fez a campanha do Mar de Lama lá atrás contra Getúlio, é de cobertura contra o Estado, em defesa do Estado mínimo, em defesa e aplauso a Paulo Guedes quando ele diz: precisamos privatizar tudo, inclusive o Palácio da Alvorada, se necessário for. E a mídia buscando algum tipo de justificativa para isso. Há muito gasto, há muita estrutura estatal, há muito funcionário público, eles têm muitos privilégios. Imagine. E se comparado às estruturas de outros países, nós temos um Estado muito menor, o valor do nosso poder aquisitivo funcionaria muito abaixo do que esses outros Estados, muito embora, às vezes, o porte do Estado brasileiro e o tamanho das necessidades nacionais requeiram exatamente o contrário, o Estado mais aparelhado, mais capacitado, mais expandido. A comparação entre a Polícia Federal do Brasil, que tem, há pouco tempo atrás, tinha 85, 90 mil membros, e a Polícia Federal do Canadá tinha mais que o dobro desse contingente, para uma população de 20 milhões de habitantes do Canadá. Quer dizer, a estrutura toda nossa é muito raquítica como Estado. E a mídia faz o discurso, quer dizer, esse divórcio, esse contrassenso, essa capacidade de dizer o que não é e de iludir, essa capacidade de conduzir a uma eleição que não corresponde a uma necessidade de defesa nacional, nos leva a uma situação muito perigosa. Por quê? Porque hoje os poderes centrais, e aí, sobretudo os poderes de rapina do Império, se exercem descaradamente pelas vias militares em qualquer parte do mundo onde se faça necessário para eles. Por aqui não tem havido resistência, então para que eles vão pensar em uma solução militar no Brasil? Mas corremos o risco. E na situação que nós estamos, se nós não construirmos uma outra mídia, uma mídia que tenha amor pelo Brasil,
não o amor abstrato, o amor pelo direito histórico de existência desse povo, dessa nação, em busca de um projeto de prosperidade, de justiça social, de independência, de soberania. E a mídia é exatamente o contrário desses valores no Brasil. Ela ridiculariza a cultura brasileira em favor de pseudoculturas internacionais, ela se opõe ao cinema brasileiro em favor do cinema hollywoodiano. Ela festeja a nossa capacidade, a nossa incapacidade de desenvolvimento tecnológico. Foi incapaz de, por exemplo, reconhecer na Petrobras como uma das empresas que mais deu um salto tecnológico reconhecido mundialmente para perfurações em águas profundas. A mídia nunca ajudou no Brasil, no seu conjunto midiático, a dotar de consciência a sociedade brasileira de que nós temos talvez a maior possibilidade, as melhores qualidades, as melhores possibilidades de sermos um país para a implantação de um modelo energético limpo, baseado na biomassa. E houve, quando da crise do petróleo, 73, 74, 98% da frota nacional era álcool. O álcool é nosso, pode ser nosso. Melhor ainda se houver uma estrutura de participação estatal, como, por exemplo, Brizola, como governador do Rio Grande do Sul, criou uma empresa estadual de agroenergia já baseado nisso. Durante a Segunda Guerra, Getúlio Vargas estruturou o transporte, o consumo do álcool da mandioca, que é superior no balanço energético ao álcool da cana. Tem um balanço energético mais favorável, para escapar da dependência do petróleo que não havia durante a Segunda Guerra. Hoje nós temos petróleo. Descobriu-se. Embora a mídia sempre dissesse, não, nunca vamos encontrar. Sempre a mesma mentira. Sempre a mesma linha editorial contra o interesse do Brasil, contra a emancipação do Brasil, do povo brasileiro. E, lamentavelmente, quando nós tivemos possibilidade de encontrar ou de construir um modelo midiático favorável ao Brasil, nós fomos absolutamente tímidos. Tivemos essa possibilidade. Houve falências de jornais importantes, como o Jornal do Brasil, por exemplo, poderia ter havido aí uma solução. A Rede TV estava rigorosamente fora da lei, bastava uma portaria anulando todas as suas concessões e passando, essa sim, para a TV Brasil, porque a TV Brasil é localizada Rio, Brasília, Maranhão, pouca alcance, não fez a disputa que deveria fazer. Sequer transmitia futebol, quase nada de futebol. Não tem, é preciso disputar, é preciso fazer a teledramaturgia. Histórias e talentos não nos faltam. Por que não contar a história de Vila Lobos, uma telenovela? Por que não contar as histórias tão fantásticas que estão ainda ocultas no Brasil? Poderíamos ter feito essa teledramaturgia libertária numa rede de televisão, que nós tivemos tempo para construir, 13 anos. Imagina. Poderíamos ter construído. Mas houve muito mais um relacionamento e uma ilusão de que com o diálogo, o relacionamento com a mídia constituída se poderia chegar lá. Isso fracassou por completo. E o próprio Lula é quem disse na prisão, estou preso por causa da TV Globo. Mas diante das novas ameaças que surgem à nação brasileira, para a qual a mídia não redefiniu, não se corrigiu, não mudou de rota, não mudou de rumo,
essa tarefa permanece absolutamente necessária. Nós temos que construir a nossa mídia, qualquer que seja, e desperdiçamos uma série de oportunidades históricas para fazer isso. Desperdiçamos. Essa é a verdade. Dou-lhes um exemplo. Quando Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, um grupo de jornalistas, do qual eu participava, procuramos e dissemos a ele: você conhece a Lei 12.485? Não. Essa lei lhe dá a prerrogativa de ter uma TV pública municipal em São Paulo. A resposta que nós obtivemos era que ele não iria criar um conflito desse tamanho com a Rede Globo. Não ia montar a TV pública municipal de São Paulo. E quando ele foi derrotado, a declaração dele no jornal era: eu fui derrotado porque o povo não estava informado das nossas boas realizações. Claro, ele não informou. E esperar que quem informasse? Quem informaria? Nós temos que ter meios próprios de comunicação para fazer o diálogo, para fazer a pluralidade da informação, a controvérsia, o contraditório, que nem isso existe. Hoje todos os meios são absolutamente, radicalmente a favor da demolição, como agora vejo aqui no Rio Grande do Sul, lendo o Jornal do Valor de ontem, o plano de demolição das estruturas estatais aqui, que já está em marcha, né? Mas agora vão dar, dizem, uma radicalidade nisso, entregando ferrovias, não sei quantas estruturas. Para quê? Para pagar uma dívida que se acumula com base a um sistema de dívida que precisa encontrar da parte dos economistas patriotas brasileiros a denúncia de que hoje há uma fraude planetária a partir da moeda de referência mundial, que é o dólar. Porque o dólar é emitido sem lastro. Nenhum outro país pode fazer emissão de moeda sem lastro. E o dólar pode comprar patrimônio de outros países sem ter lastro no ouro. Não é uma riqueza física. Isso é uma fraude. É lastreado no míssil nuclear, na ameaça que faz aos outros povos. E quando os outros povos se negam a submeter-se a essas ameaças, sofrem intervenção, como a Líbia, como o Iraque, como a Síria, como o bloqueio que se faz hoje contra a Venezuela para desorganizar a sua economia, o seu abastecimento, que é um país riquíssimo, não só em petróleo, como em ouro. E a mídia nos oferece o quê? A visão de que o problema se resolveria de outra maneira. Então nós precisamos, diante da nação ameaçada, encontrar aquilo que foi a base de organização e construção das principais estruturas que nós temos, que foi a partir da Revolução de 30, que nasceu aqui nessa cidade. Os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, o direito de voto da mulher. As mulheres não eram cidadãs até 1932, até a Revolução de 30 no Brasil. Não podiam votar. A França, que se arroga ser campeã da democracia, só deu direito de voto à mulher em 1946, depois da guerra. No Brasil foi em 32. E se fazia uma campanha contra Getúlio, dessa própria mídia. Por quê? Porque ele estava nacionalizando o petróleo, a siderurgia, o carvão, o subsolo, o álcool, oferecendo, constituindo direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a estrutura de um Estado nacional. Até da cultura se cuidou, porque convocou o genial Villa-Lobos, o maior compositor das Américas, para tratar da educação musical da juventude brasileira, que hoje também está sendo demolida por uma falsa música, fruto de uma intervenção que rebaixa a sensibilidade, o poder de diálogo com a harmonia musical a uma submúsica.
absolutamente projetadora de instintos muito rebaixados, que favorecem soluções de violência na sociedade, como estamos vendo. Ontem, no Rio de Janeiro, uma mulher de rua pediu R$1, o cara sacou da arma e deu um tiro na cabeça dela. É o gesto. A solução é essa. No Rio de Janeiro, você anda pelo centro do Rio, você vai tropeçando pessoas, seres humanos. Quer dizer, a nação está ameaçada aí, se pretende destruir mais de 17 empresas estatais, a curto prazo. Olha, nenhum país funciona sem empresas estatais, não há, nem os Estados Unidos privatiza, nem a Alemanha, nem a China, ninguém. E a mídia oculta esse fato, não oferece a possibilidade do contraditório para que a sociedade pudesse fazer o diálogo nacional em favor das saídas emancipatórias, independentes, soberanas da nossa condição. Então, nós temos uma mídia que trabalha contra nós, esse é um grave problema que nós temos. E as ameaças que vêm por aí são ameaças que, se olharmos um pouco pela janela internacional, aqueles países que resistem são alvos de intervenção militar, porque essa é a linguagem que as grandes petroleiras, aquelas que transformaram, por exemplo, a Petrobras num banco de fomento de empresas multinacionais. A Petrobras pesquisa, a Petrobras trabalha, prospecta e depois entrega. Que é o que está acontecendo agora. Nós temos que dar um grito da nacionalidade, porque um presidente já deu um tiro no coração para salvar a Petrobras. É nesse patamar que devemos condicionar a nossa indignação e a nossa luta para formar uma união do povo brasileiro, construir uma nova mídia em favor de democracia, de informações que construam a soberania nacional e o Estado Nacional a favor do povo, da justiça social. Muito obrigado.